E aí, tudo bom? Depois de perder a visão e também o pai devido aos crimes de Nova York, esse homem se torna um vigilante noturno, dedicado a fazer justiça com as próprias mãos. Comenta aí a sua opinião e me acompanha no resumo do filme Demolidor, O Homem Sem Medo de 2003. Estamos em Nova York e Matt Murdock está ferido, sendo encontrado por um padre. Mas antes de entender o que rolou aqui, voltamos no passado, pois o filme precisa explicar a origem do herói. Então começamos pela sua adolescência conturbada nas ruas perigosas de Hell's Kitchen, onde ele era humilhado e agredido pelos valentões do bairro que zoavam o seu pai, Jack Murdock, que agora é um alcoólatra, mas já foi um lutador de sucesso. Ele não quer que o filho brigue na rua, mas Matt ouviu boatos de que o pai está trabalhando para a máfia e isso não é legal, mas o pai o incentiva a construir uma carreira boa, desde que não tenha medo, até porque ele sabe que o que ele próprio faz não é coisa boa. Só que o conselho não serviu de nada, pois Matt vê o seu pai roubando um cara e se decepciona, afinal ele só queria mostrar suas notas boas. Ele sai correndo e passa por uma área com rejeitos biológicos, mas se acidenta e o líquido cai sobre ele, causando uma mutação que o deixa cego, e ele passa a ouvir nitidamente todo e qualquer som que nem cachorros ouvem, e mesmo o cego consegue enxergar através da vibração das ondas sonoras, e logo ele se habitua com aquela nova habilidade. Numa visita ao hospital, o pai se desculpa e consegue o perdão do filho, e prometem um ao outro nunca desistir nem ter medo, o que motivou ambos a seguir em frente e voltar às rotinas antigas. Com o tempo, Matt se acostuma com a nova habilidade e treina o seu corpo, adquirindo força e equilíbrio e até salva Stan Lee de um atropelamento e claro que usa isso para dar uma coça nos valentões. Só que durante uma luta, Jack Murdock é convocado de novo por Fallon para voltar ao mundo do crime, mas ele não aceita e isso tem consequências graves, pois logo após a luta, ele é emboscado pelos capangas do bandido e é espancado até a morte, restando somente uma rosa vermelha sobre ele. Matt encontra o corpo de seu pai e jura vingança pela sua morte, decidindo que ajudaria os necessitados e buscaria a justiça de uma forma ou de outra. Anos depois, descobrimos que Matt se tornou um advogado e usa o seu dom para identificar mentiras durante julgamentos. O bandido da vez é José Quesada e ele é absolvido pelo juiz, mesmo com Matt tendo todas as provas de que ele é culpado. Só que Matt não curte aquela decisão e decide agir por conta própria e à noite bota o seu uniforme de couro bem apertadinho e vira o Demolidor e vai atrás de José, que está de boas no bar se gabando por ter sido ajudado por um tal rei do crime lá no tribunal. Só que ele nem imagina que o Demolidor está ouvindo tudo e ao ser avistado um tiroteio se inicia, mas nada o atinge, pois ele consegue ver as balas e desviar de tudo. Ele segue José até o metrô e o barulho agudo dos trilhos do trem interrompem a sua visão. José percebe essa vulnerabilidade e tenta finalizá-lo com uma arma, mas o barulho do gatilho o desperta e Matt joga o cara, que bate as costas e cai no trilho do metrô, sendo finalizado por um trem. Horas depois, o jornalista Ben Urich chega para cobrir o caso, mesmo contra a vontade do delegado, pois está decidido a encontrar informações sobre o Demolidor, que até o momento é tipo uma lenda urbana, mas desafiando o delegado, ele joga o seu cigarro no chão e o símbolo do Demolidor se forma no local, provando que ele esteve sim envolvido. Matt volta para o seu esconderijo e descobre que a sua namorada terminou com ele por telefone, mas ele nem questiona, pois ela tem razão e ele é ausente mesmo, mas tem seus motivos, pois a luta contra o crime trouxe ferimentos, dentes quebrados e vários remédios para dor, e para descansar a única maneira é deitar numa piscina, pois a água impede as ondas sonoras tipo Bluetooth. Matt é religioso e se confessa com o padre sobre o que fez, e o padre fala que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, e que aquilo que ele faz não é certo, pois um homem sem medo é um homem sem esperança. Mas o absolve de seus pecados e Matt sai tranquilão e vai à cafeteria encontrar o seu colega Franklin, que está lendo as notícias sobre o Demolidor estar finalizando bandidos. Mas Matt nem presta atenção, pois sente a presença de uma moça entrando e se encanta mesmo sem ver quem é. Então vai atrás dela, mas ela é durona e não se apresenta, mesmo ele falando que é cego. Ela sai da cafeteria e ele a segue, só que ela não gosta de ser seguida, é muito menos tocada e para se defender começa a lutar e estranha Matt desviando de tudo mesmo sendo cego. Lutam no playground e chamam a atenção das crianças, mas ela vence a luta e se apresenta como Elektra Natchios. No prédio da Fisk Corp, Wilson Fisk observa a cidade da sua janela. Ele é conhecido como o rei do crime e o seu sócio Nicholas Natchios renuncia ao seu cargo na empresa, pois está cansado das coisas que vêm sendo feitas por ali. Só que ele sabe demais e Wilson o intimida, perguntando sobre a sua filha, Elektra, e isso foi uma clara ameaça. Só que ele não devia ter mexido com o rei do crime, que pede para que soltem pistas para tentar incriminar Nicholas Natchios. Assim a imprensa vai atrás dele como se ele fosse o próprio rei do crime. E para fazer o serviço sujo, ele pede para chamar o mercenário, que está no bar e tem uma ótima mira. Aliás, ele não erra nunca, ganha dinheiro com isso e detesta ser desafiado, conseguindo fazer estragos até mesmo com um clipe de papel. E se irrita fácil, pois no avião a caminho de Nova York não aguenta uma senhorinha falando
sem parar no ouvido dele e dá um jeito de finalizá-la engasgada com um amendoim, pra fingir que ela dormiu. Na cidade, o crime vai se espalhando e o Demolidor vigia o local, flagrando e perseguindo um criminoso que alerta que aquele bairro pertence ao rei do crime agora. Ele ainda não sabe do que se trata, mas ao voltar para casa vê um garoto chorando e percebe que ele está com medo, o que mexe com seu psicológico. Afinal, ele não é bandido como os jornais estão apontando. Matt descobre que foi convidado para um baile de gala e a sua recepcionista Meredith Grey nitidamente quer ir com ele. Não, gente, brincadeira, ela se chama Karen Page, mas também é conhecida como Meredith Grey. E assim, ele não quer ir, porque ele sabe que não pertence ao mundo dos ricaços, mas percebe também que foi convidado só por causa da Elektra. Ela, por sinal, tá perseguindo ele, só que ele não se sente ameaçado, pois sente aquele cheiro monange de sabor macadâmia no ar e se propõe a mostrar alguma coisa pra ela, mas tem que ser a sós. Vão ao terraço dos prédios e ela se encanta com a visão, mas começa a chover. Ele pede pra ficarem ali e explica que o som da chuva faz ele enxergar de novo e que assim poderia ver ela. Ela acha aquilo romântico, poético demais e eles se beijam na chuva. Matt ouve brigas com o cara excitando o rei do crime e decide ir atrás, mas Elektra pede pra ele ficar e vão pro rala e rola, onde ela sente suas cicatrizes e ele sente as dela. Afinal, o pai dela a ensinou a lutar para se defender. Mas no dia seguinte, ela dá um perdido e deixa ele sozinho na cama, porém deixando o convite do baile novamente. No baile, Franklin espera fechar bons negócios para o escritório, mas o jornalista Ben está lá para cobrir possíveis furos. Afinal, ele já falou sobre o rei do crime e também sobre o Demolidor. Aliás, ele elogia a bengala de Matt e guarda essa informação para depois, pois ela será importante. Wilson chega à festa e Franklin está sedento para fechar negócios com ele, mas Matt fala que só defendem clientes que são inocentes e a negociação afunda ali mesmo. Elektra chega deslumbrante e Matt vai até ela. Se elogiam e dançam e ela pede para ver os seus olhos, pois se arrumou toda para ficar bonitona para ele e que gostaria que ele pudesse vê-la. Meu anjo, se valoriza, você tem que ficar bonita para você mesma. Mas Elektra tem certo receio, pois nem sempre as coisas boas acontecem com ela e ele promete que vai ficar tudo bem, mas mal sabem eles que o mercenário já tá a caminho da festa. Wilson mostra a Nicholas que está de olho em sua filha, que fica nervoso e sai da festa. Elektra percebe a movimentação e segue o pai, entrando no carro com ele sem dar satisfações a Matt, que acha estranho e vai buscar informações. Elektra vê o Demolidor nos telhados seguindo seu carro, mas não entende nada enquanto seu pai fala que Nova York não é um lugar seguro. E isso se comprova quando o mercenário surge e ataca o carro deles, que bate. O Demolidor chega na cena de luta e o mercenário tenta jogar uma estrela nele, mas erra o alvo e ele não curte, pois ele nunca erra. Nesse embate, o mercenário cai, mas consegue pegar a bengala de Matt, que a arremessa de volta em direção ao pai de Elektra. Matt tenta pegar a bengala no ar, mas não consegue, pois uma explosão confunde os seus sentidos e o pai é atingido. Elektra acha que aquilo foi obra do Demolidor e atira contra ele. Agora ela vai atrás de vingança, pois o seu pai está morto. Momentos depois, Ben chega na cena do crime para poder fazer mais um artigo, e o que ele encontra ali muda os rumos de muita coisa. Matt se revolta e teme ter perdido sua amada, e até fala ao padre que ele tinha razão, mas se recompõe, pois precisa ir ao funeral de Nicholas. Wilson está lá bem pleno, e uma curiosidade é que essa cena tem como trilha sonora a música My Immortal, da banda Evanescence. E como esse filme foi um sucesso de bilheteria lá em 2003, ajudou a lançar essa banda pro mundo, que tinha acabado de lançar o seu primeiro álbum. De volta ao filme, Matt chega e diz que sabe como Elektra se sente, e afinal ele também perdeu seu pai, mas ela fala que quer vingança, mesmo com ele falando que isso não vai amenizar a dor. Começa a chover e Matt consegue ver Elektra uma última vez, e mesmo pedindo pra ela ficar, ela vai mesmo assim, enquanto Wilson vê aquilo e debocha da situação. No necrotério, Ben Urich que suborna o legista Jack Kirby e consegue informações sobre o que rolou no atentado ao pai de Elektra. Ali ele encontra uma bengala e reconhece ser a mesma que ele viu nas mãos de Matt, ligando todos os pontos aqui. E outra curiosidade legal é que o nome Jack Kirby é uma referência a um dos quadrinistas mais famosos da Marvel, que trabalhou ao lado de Stan Lee na criação de vários personagens icônicos. De volta ao filme, Wilson tem êxito, pois os noticiários começam a tratar Nicholas como se ele fosse o rei do crime, e parabeniza o mercenário por conseguir incriminar o Demolidor também. Só que o cara não tá feliz não, porque ele errou e ele nunca erra, e ele tá sedento por uma revanche. Só que o Wilson não tem papo pra isso não e manda o mercenário dar os pêsames a Elektra e de brinde quer também a fantasia do Demolidor. Só que claro, né, que o plano é finalizar os dois. Ben Urich já sacou tudo e aborda Matt, que acha que Nicholas Natius foi morto pelo verdadeiro rei do crime e que desconfia que Elektra possa ser a próxima vítima e que talvez ele conheça alguém para protegê-la. Isso claro que é um verde, porque ele tá desconfiado já, mas o que eles não sabem é que Elektra sabe se virar muito bem e tá treinando com suas adagas. Porém, o seu alvo principal é o próprio Demolidor.
Demolidor. À noite, o Demolidor vaga pela cidade, mas sente um cheiro diferente e o segue, mas é surpreendido por Elektra, que avança contra ele mesmo com ele negando o crime, mas ela se recusa a acreditar e consegue fincar sua adaga em seu ombro. Só que antes de finalizá-lo, retira sua máscara e descobre ser Matt, que confessa de novo que estava protegendo ela e ela fica desolada. O mercenário chega procurando Elektra e Matt manda ela fugir, só que ela não está disposta e tenta lutar com o vilão, jogando sua adaga nele, mas não contava que ele conseguiria pegar o objeto no ar e arremessar novamente, fazendo com que a adaga atravessasse a sua mão. Ela não desiste e continua lutando, mas ele é ágil e habilidoso, pois pega uma carta e a arremessa contra a Elektra, cortando seu pescoço e enfia sua própria adaga em seu peito, jogando ela do terraço logo em seguida. O helicóptero chega e ele foge enquanto as autoridades sobem o prédio. Elektra pede ajuda a Matt, mas está fraca demais e não resiste aos ferimentos e morre ali mesmo. A polícia chega e encontra somente o corpo dela, pois o Demolidor saiu antes que fosse capturado. E agora voltamos à cena inicial do filme, após a descoberta de Matt pelo padre lá na igreja. Ele confessa que tentou melhorar, mas ele é assim e pronto, acabou. Mas são surpreendidos por uma estrela ninja do mercenário que não desiste. O padre foge e Matt recobra forças para terminar aquilo ali. A luta entre os dois se inicia e Matt, mesmo ferido, consegue amarrar o mercenário e ambos ficam pendurados num dos tubos do piano da igreja. Só que o barulho confunde os sentidos de Matt e o mercenário entende que aquele é o seu ponto fraco, mas está tão focado que nem nota que a polícia chegou na igreja. O mercenário joga suas últimas estrelas em Matt, que consegue desviar de todas. Sem acreditar naquilo, ele se joga numa janela e pega os cacos, jogando todos em direção a Matt, que mais uma vez consegue desviar. Desesperado, o mercenário toca o sino da igreja para confundir Matt, enquanto o delegado pede para a polícia manter os dois sob mira em caso de necessidade. O mercenário atormenta Matt com o som, falando que Wilson tinha razão ao insinuar que Matt não seria um alvo fácil, e nesse ponto Matt descobre que Wilson é o verdadeiro rei do crime. O mercenário entrega o jogo e fala que foi contratado para finalizar Nicholas e Elektra e que a rosa vermelha deixada após o crime era um sinal do rei do crime. E isso revolta Matt mais ainda, pois ele lembra que o seu pai tinha uma quando morreu, e isso o motiva a derrotar o inimigo. Sedento pela revanche, o mercenário avança para cima de Matt, que até consegue se defender, mas ouve o barulho do gatilho de uma arma, e como sabe que o mercenário não notou aquilo, puxa as mãos dele na direção da bala, que são atingidas. Ele pede piedade, mas o Demolidor o arremessa do topo da igreja e ele cai sobre o carro de Ben Urich. E como ele ainda está vivo, ele é preso pelas autoridades. Matt é avistado e agora o Demolidor é visto como um herói, só que o seu trabalho ali ainda não terminou. Wilson é alertado que o mercenário falhou e agora precisará agir de um outro modo. O Demolidor chega para finalizar o serviço e tenta atacar, mas Wilson é muito forte e o joga de um lado para o outro, conseguindo tirar sua máscara e descobrindo sua identidade, mas ele ri ao constatar quem ele é. Wilson conta que ele trabalhava para Fallon e que era pro pai de Matt perder aquela luta lá no começo do filme, o que não aconteceu e por isso ele foi finalizado. Já Elektra estava no lugar errado e na hora errada, e isso revolta Matt mais ainda. Ele se lembra de como fez para ver Elektra na chuva, então estoura um cano de água e consegue enxergar o rei do crime, conseguindo revidar na luta emboscando-o por trás e quebrando seus joelhos. Mas Matt não consegue ter o mesmo sangue frio do rei do crime e não o finaliza, afinal ele não é bandido, e deixa que a polícia e a prisão deem o jeito nele, já que o seu legado está acabando, pois a prisão nunca o deixará esquecer que ele perdeu uma luta para um cego. No dia seguinte, os jornais passam a mostrar o ocorrido, evidenciando que o Demolidor pode ter ajudado na captura do rei do crime. O sino toca na cafeteria e ele acha que é Elektra, afinal ainda tem esperanças, mas nenhum sinal dela. Sai dali e vai ao terraço onde a beijou pela primeira vez e encontra um colar em braille, que pertencia a Elektra, percebendo que pode ser um sinal de Elektra e que ela pode estar viva em algum lugar. Posteriormente, o jornalista Ben Urich decidia escrever um artigo entregando a identidade do Demolidor, pois isso traria bons frutos a ele, mas se arrepende daquilo e apaga toda aquela sujeira, pois a cidade precisa de um herói para observar na escuridão. Sobem os créditos, mas o filme não acaba não, pois nas cenas pós-créditos vemos que o mercenário está imobilizado no hospital e com uma mosca o atormentando, mas ele mostra que mesmo ferido ainda tem seus dons. Pega uma seringa e a arremessa, acertando literalmente na mosca. E aí, o que você achou do filme Demolidor, o Homem Sem Medo? Comenta aí a sua opinião e não esquece de se inscrever e de ver os outros resumos aqui do canal. Tchau, vejo você no próximo vídeo.